Gente, estou de volta com um livro por semana. Para quem não me conhece, eu sou La Serena e eu fiz resenha de muitos livros sobre paganismo, sobre bruxaria, livros que são importantes para o caminho de quem é pagão, de quem pratica bruxaria, Wicca, paganismo no geral. E eu tava aqui, né, meio que quietinha no meu canto, e aí eu conversando com o Edmilson Duran, que é o editor, o chefe editorial da editora Alfabeto, que vem publicando livros muito legais, muito importantes, inclusive para o nosso caminho bruxístico. Vinha conversando com ele e ele falou assim: Lu, por que você não faz uma resenha do Bíblia das Bruxas? E aí eu falei, nossa, até que é uma boa ideia, né? E aí eu fiquei super honrada e lisonjeada com esse convite e com o presente que eu ganhei, né? Ganhei um presentão do Edmilson, ele que é o grande responsável por retornar com esse projeto, que é um projeto que eu acho que é super legal, assim, eu gosto muito de fazer esses vídeos e acho que é importante para todo mundo saber um pouquinho o que cada livro aborda para ver quais são as suas prioridades na hora de comprar. E aí quando ele conversou comigo, né, ele falou, mas por que você não faz, né, uma resenha da Bíblia das Bruxas? E eu respondi rapidinho, claro que eu vou fazer, eu acho que é o máximo, né? Ele falou, nossa, que rápido. Eu falei, gente, porque esse livro ele é muito importante, ele é extremamente importante. Eu me lembro que circulava na internet um trecho, eu acho que era do ritual de iniciação ao primeiro grau, acho que era isso aí. Circulava na rede uma tradução livre desse trecho do livro, né? Então, assim, é um livro que sempre foi muito aclamado e muito importante para o caminho das pessoas e hoje nós temos o privilégio de termos uma edição brasileira. A minha edição é essa aqui, de capa dura, que eu amei. Edmilson, muito obrigada. Eu serei eternamente grata por esse presentão que você me deu. Então, sem mais delongas, vamos falar do livro A Bíblia das Bruxas. Essa edição brasileira então, pela editora Alfabeto, a tradução é do Claudinei Prieto. Esse livro foi editado pela primeira vez pela Janet e Stuart Farrar na década de 80. E nós tivemos a oportunidade de falar de Janet e Stuart quando falamos de 8 Sabás para Bruxas. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corra lá. No meu canal do YouTube tem todas as resenhas que eu fiz. Eu fiz 40 resenhas, então tem 40 livros lá para vocês assistirem, ouvirem os vídeos, ouvirem os áudios dos vídeos e se inteirarem. O 8 Sabás para Bruxas foi editado aqui no Brasil, não me lembro o ano agora, mas se vocês olharem lá no vídeo tem. Salvo engano pela editora Anubis. Eu nem sei se essa edição ainda existe, se ela está disponível, mas vocês também não precisam correr atrás, comprem a Bíblia das Bruxas, porque aqui você tem a primeira parte desse livro aqui, é o 8 Sabás para Bruxas. Tanto que vocês podem verificar que as imagens, as fotos, que eu até mostrei para vocês na época, né? As imagens que constam do 8 Sabás para Bruxas, dos rituais deles, são as mesmas fotos. Então, vale muito a pena vocês terem, porque é uma referência muito importante, principalmente do assunto Roda do Ano e ritos de passagem. E uma segunda parte, que é princípios, rituais e crenças da bruxaria moderna. Por isso que eu digo assim, ainda que você possa não necessariamente se intitular praticante de Wicca, e aí eu não quero entrar no entremeio, né? Bruxaria moderna, Wicca, bruxaria tradicional, esse não é o assunto do nosso vídeo. Mas, enfim, não importa o caminho que você siga, eu acho que é muito importante que você leia esse livro, porque tem muitas coisas super importantes, assim. Então, a princípio eles foram publicados como os 2 livros separados que compõem o que é a Bíblia das Bruxas, certo? Então vamos lá, eu vou ler para vocês o sumário e vou tecendo alguns comentários com relação a isso. Antes, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link de um vídeo, parece um pequeno documentário, né? Mas é um vídeo interessante feito com a Janet e com o Gavin, que é o marido da Janet atualmente,
por ocasião do lançamento da Bíblia das Bruxas aqui no Brasil. Então, bem bacana, eu assisti ao vídeo, é bem legal, um vídeo de mais ou menos 40 minutos, mas, gente, vale muito a pena vocês assistirem, tá no canal do Claudinei Preto, eu vou deixar o link pra vocês assistirem, porque é bem legal, muito bacana, eu adorei aquele vídeo, achei sensacional. E, não sei, não tem como você não se apaixonar pela Janet, pelas ideias dela, não só pelos livros, mas também a oportunidade que vocês têm de vê-la em vídeo, né? Então isso é bem bacana. Bom, vamos lá para o sumário. Então começa com alguns agradecimentos, uma introdução, uma nota à quarta impressão. Aí é separado, o livro é separado em algumas partes. Então a primeira parte vai falar páginas do livro das sombras, a iniciação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, consagrações, o restante do livro das sombras. Eles sempre vão falar, é sempre assim, eles falam um pouco da iniciação e dessa elevação aos graus, e depois eles dão toda a estrutura ritualística pra gente, que é bem interessante, tá? Depois a segunda parte, mais rituais wicanianos, puxando o sol para baixo, o que é muito legal, né? Essa de puxar o sol para baixo, porque a gente tem um costume, não digo um costume, a gente tem o conhecimento de puxar a lua para baixo, isso é bastante falado, mas esse puxar o sol para baixo é pouco falado, pouco difundido aqui entre nós, é bem interessante, que guarda relação com o Deus e com a fala do Deus através do sacerdote, então é bem interessante, tá? Depois vem assim, o ritual das 3 deusas, o ritual dos 13 megalitos. Essas duas partes, essas duas divisões são bem interessantes, porque eles vão além de trazer, sempre traz a estrutura do ritual, eles vão falar sobre algo que é bem interessante em rituais pra gente fazer, principalmente em grupos, ainda que não seja um coven, mas de repente um grupo de estudos, um grupo de amigos que sejam praticantes, que é a dramatização dos mitos, a dramatização dos mistérios. E é super legal, né? O teatro, ele é, salve Dionísio, ele é extremamente espiritual e mistérico, e eles trazem isso aqui pra gente. Depois vai seguindo para rituais de proteção, que é bem legal. Um ritual da praia, e aqui nesse ritual da praia é legal porque eles abordam e fazendo realmente uma reverência a alguém que é muito importante também pra gente, que é John Fortune. Então eles falam que foi toda a inspiração para a criação desse ritual na praia de um livro da John Fortune. Então é bem interessante e vale a pena vocês lerem. Depois, a terceira parte, o caminho wicaniano. Aqui é bem interessante que eles vão tratar de vários assuntos que são extremamente importantes. O primeiro assunto é a racionalidade da bruxaria. Então, o assunto que eles abordam aqui, os assuntos, giram em torno da gente pensar assim, que ser bruxo, ser bruxa, ser praticante de paganismo, embora as pessoas às vezes achem que a gente é, não sei, bobo ou supersticioso, aqui eles vão trazer que na verdade não é nada disso. Que é bem da verdade, a bruxaria e todo o conhecimento, ele não tem que se dissociar, ele não tem que se separar da ciência, muito pelo contrário, são conhecimentos e sabedorias afins. Depois eles vão tratar da reencarnação, e aqui eu acho muito interessante porque nesse ponto do livro eles abordam a reencarnação, deixando muito claro que algumas pessoas vão compreender, vão sentir de uma forma que não necessariamente é igual à de outra pessoa, e ambas praticantes de bruxaria. E aqui na parte da reencarnação, que eu acho bem interessante, que eles vão falar de planos de existência, e de uma forma bastante parecida, até porque bebem em fontes que nós também bebemos, daquelas formas que a gente abordou para quem fez o grupo de estudos do Semente Ancestral. Semente Ancestral é o meu clã, e a gente tem um grupo de estudos que acontece uma vez por ano, as pessoas se inscrevem e a gente passa os materiais e dá aulas sobre esses materiais. E uma dessas aulas é sobre planos, dimensões, reinos, outros planos de existência. Isso é bem interessante. E esse grupo é totalmente gratuito, tá bom, gente? Depois segue então para mito, ritual e simbolismo, o que é muito interessante também, que eles vão trazer a importância da gente se voltar para outras searas de estudo, que não só da bruxaria, do paganismo, livros somente sobre isso. E aí eles trazem a importância de Jung para
para compreender muitos dos mistérios de quem são os deuses, de como compreender todos os sinais dos deuses. Isso é muito interessante. Uma outra dica que eu dou para vocês, tem na minha página pessoal do Facebook, tem a palestra que o Elfo, que é meu marido, né? Que o Elfo deu sobre os arquétipos do sagrado masculino, que é totalmente embasado em Jung, então vale a pena vocês conferirem também. E aí continua, bruxaria e sexo, também acho bem legal que eles abordam com muita maturidade, muita clareza a questão tanto da nudez quanto a questão de ritos sexuais dentro da bruxaria. Isso é bem interessante. Aí tem uma parte que chama-se assim, muitas moradas. Nesse ponto eles vão tratar de questões de intolerância, tolerância, respeito a outras religiões, respeito dentro das religiões neopagãs, respeito dentro da bruxaria como um todo. Eu gostei demais. Aí um ponto específico nos rituais, eles vão tratar também de uma maneira bastante legal, que eu gostei bastante, sobre a nudez nos rituais. Então, os argumentos a favor e os argumentos para dizer que não necessariamente você precisa fazer rituais vestidos de céu. Então, achei muito legal. Depois tem clarividência e adivinhação, projeção astral, cura. Daí vem feitiços, auto-iniciação, os instrumentos das bruxas em harmonia com a terra, em harmonia com os tempos. E aí vem apêndices, muito interessantes, que são apêndices em busca de Old Dorothy e traçar e destraçar o círculo, que são contribuições também de Doreen Valiente. E aí vem um glossário, bibliografia, índice remissivo e fotos, né? E que tem o índice das fotos. Vou mostrar algumas fotos para vocês que eu acho que são bem interessantes. Aqui, eu acho que vale a pena. Deixa eu ver se estou mostrando direitinho para vocês. Eu acho que vale muito a pena, gente, vocês terem. É uma obra, assim, riquíssima. E a edição tá linda demais, super caprichosa, qualidade excelente. E vale muito, 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 muito a pena. Então vamos ler um trechinho de A Bíblia das Bruxas. Ela começa assim. Quando fomos iniciados em 1970, ensinaram-nos que só uma bruxa pode fazer outra bruxa. Em outras palavras, a única maneira de converter-se um bruxo ou bruxa consistia em ser iniciado por outro bruxo ou bruxa, de grau adequado e de sexo oposto. Provavelmente essa era a opinião da arte como um todo na época e, como tal, a aceitamos também. Ainda seguimos acreditando que é uma boa regra e que deve ser cumprida sempre que possível, porque significa que todos os novos bruxos começam seu aprendizado sob a tutela de um iniciador experiente e, normalmente, o faz como membro de um coven existente. Os enganos são menos perigosos, os mal-entendidos se esclarecem antes e o processo de aprendizado acaba sendo muito mais rápido. Aprende-se melhor algo com um professor do que sendo autodidata. E aqui eu faço um comentário que eu acho extremamente pertinente. Eu sou auto-iniciada e hoje eu tenho a oportunidade, fiz parte já de uma tradição, embora não tenha sido iniciada, mas eu acredito muito que o que eles estão falando aqui é muito real. Jamais desmereceria o caminho da auto-iniciação, até porque eu sou uma auto-iniciada. Mas, de fato, o tempo, até em questão de tempo mesmo, né? O tempo que você vai demorar para atingir certas coisas dentro de um grupo, se você faz as coisas corretamente, é infinitamente mais curto do que o tempo que você demorará sendo solitário. Obviamente, não se trata de uma corrida maluca para títulos e para iniciações e coisas do tipo. Mas é bem aquela coisa, né? Dentro do caminho da arte eu aprendi que a gente não deve ter pressa, mas também não deve ficar perdendo tempo. E às vezes, sendo auto-iniciado, sendo um bruxo solitário, às vezes a gente perde tempo, tá? Até porque a gente não tem o acompanhamento de uma pessoa. E aí, continuando aqui. Apesar de tudo, não acreditamos que a esta altura da história da bruxaria esta regra tenha que ser inflexível. Além disso, insistir em seu cumprimento não é realista, já que uma grande parte dos bruxos atuais, o que não quer dizer que sejam inferiores, iniciou a si mesmo ou provém de pessoas que assim o têm feito. Por exemplo,
É muito duvidoso que Alex Sanders tenha sido iniciado legitimamente alguma vez, segundo as estritas regras que ele mesmo nos ensinou. É amplamente sabido que ele tentou por todos os meios ser admitido em mais de um coven gardneriano e falhou. Ao que parece, finalmente conseguiu uma cópia do Livro das Sombras Gardneriano e, sobre essa base, fundou o seu próprio coven. Sua afirmação de que copiou quando era menino o Livro das Sombras a partir de um que pertencia à sua avó não pode ser verdade, porque isso teria ocorrido muitos anos antes de que Gardner e Valiente tivesse escrito sequer um texto. Isso quer dizer que todo o movimento alexandrino, que verdadeiramente inclui alguns covens muito bons, é ilegítimo e que seus membros não são bruxos verdadeiros? Tal afirmação pertence ao reino da fantasia. Apesar do que cada um possa pensar do próprio Alex, muitos dos adeptos iniciados por ele e Maxine da primeira, segunda ou terceira geração são verdadeiros bruxos sob qualquer padrão. Então achei muito bonito também essa referência, né? Achei muito importante eles dizerem que uma das figuras mais importantes dentro da bruxaria moderna iniciou a si mesmo, né? E aí ela continua na página 526. O caminho de um bruxo solitário auto-iniciado está cheio de percalços. Entre eles, a solidão de sua psique em expansão não é o menor de todos. Nós recomendamos ardentemente que o auto-iniciado comece o caminho com um companheiro de trabalho ou como membro de um pequeno grupo. Essa parceria deverá ser sempre de um homem e uma mulher e, se for um grupo, este deverá incluir ao menos uma mulher pelas razões da polaridade que já discutimos em profundidade. Uma parceria inicial de duas mulheres pode ser viável quando for impossível encontrar um homem adequado, mas uma parceria de dois homens está fadada a ser magicamente infrutífera. Bom, aqui ela está dizendo isso porque por conta da polaridade feminina, por conta da predominância da figura da deusa, da figura do sagrado feminino, tá? E aí ela continua. Uma vez alcançada uma parceria, sugerimos que a mulher inicie a si mesma primeiro na presença de seu companheiro por meio do ritual que tenham escolhido, e que ela inicie depois ao homem. No caso de um grupo, deverá nomear-se de antemão uma alta sacerdotisa e um alto sacerdote. A alta sacerdotisa escolhida iniciará a si mesma na presença de outros e depois iniciará o alto sacerdote selecionado. A partir de então, ela iniciará os homens e ele as mulheres. No seu devido tempo, quando acreditarem estar preparados, o alto sacerdote outorgará à alta sacerdotisa o segundo grau de iniciação e imediatamente depois ela conferirá o segundo grau ao alto sacerdote, nessa ocasião representando a lenda da descida da deusa só uma vez, mesmo sendo uma dupla iniciação. Para vocês entenderem esses detalhes, vocês precisam ler o livro, tá bom? Porque aí vai falar dos rituais e vocês vão entender mais detidamente do que eles estão falando aqui. E quando chegar o momento, celebrarão sua elevação ao terceiro grau. A única auto-iniciação deverá ser inevitavelmente a primeira, uma vez que levada a cabo, cada membro deverá ser iniciado por um bruxo que já o tenha feito, e quando a alta sacerdotisa e o alto sacerdote se outorgarem os graus superiores, terá que cumprir-se inteiramente a regra normal pela qual só um bruxo de terceiro grau pode conferir o terceiro grau a outro. A regra é boa, com razões de peso que a sustentam, e a auto-iniciação deve considerar-se como um procedimento excepcional que se utiliza só quando não existe outra possibilidade. Então, o que ela está dizendo aqui? Que ela não invalida, que realmente a auto-iniciação ela é válida, que um auto-iniciado pode iniciar outras pessoas, mas ela deixa claro que somente em situações excepcionais, quando não é possível pertencer a determinado clã, determinada tradição. Okay? E esse é um pensamento que eu comungo bastante, porque faz parte da minha vivência, né? Faz parte da minha vida, eu como auto-iniciada, iniciando outras pessoas. O Semente Ancestral, que é o meu clã, já existe há 8 anos, está indo para o 8º ano, e somos muito felizes assim, né? Não melhores, não piores, apenas a gente. E eu acho que se a gente começar a pensar de forma a respeitar as pessoas e os seus caminhos, a gente vai ter só o que ganhar com tudo isso. É claro, gente, dá pra gente compreender tudo isso, eu já falei em outros vídeos, né? Dá pra gente compreender. Tem que ter muita maturidade para trilhar esse caminho, sabe? Eu fico pensando que eu, como bruxa solitária, vejam só, analisem. Eu comecei a praticar bruxaria quando eu tinha 16 anos. Aí eu fiquei como solitária
assim, né, em alguns grupos, assim, de amigos praticantes, durante boa parte do meu caminho. Quando eu já tinha, deixa eu ver, 95, 2005, quando eu já tinha mais ou menos uns 15 anos de prática, eu decidi entrar numa tradição. Isso aconteceu ao mesmo tempo, porque eu sentia uma necessidade do grupo, sabe? Eu sentia uma necessidade de grupo. Isso aconteceu ao mesmo tempo, olha que estranho, né? Os deuses, eles realmente, é o que a Janet falou no vídeo dela, assistam que vocês vão gostar. Os deuses, eles preparam a gente para as coisas, né? E aí, ao mesmo tempo que eu entrei nessa tradição, ao mesmo tempo o Semente Ancestral começou. Foi muito louco isso, né? E eu não consegui realmente conciliar as duas vidas, sabe? Não consegui conciliar as duas vidas. Até que, obviamente, eu fiquei de fora da tradição e segui com o Semente Ancestral. E aí já são 8 anos. Então, assim, eu penso que eu demorei 15 anos da minha vida, de uma prática bastante profunda da bruxaria, para estar preparada para iniciar um grupo, para começar um grupo. E mesmo assim, eu tive muita coisa a aprender e ainda tenho muito o que aprender, né? Então a gente tem que entender quando as pessoas falam pra gente que elas têm uma reserva com relação à autoiniciação, com relação a grupos, porque realmente precisa muita maturidade, gente. Maturidade emocional, maturidade de estudo, prática, para que você esteja preparado para esse sacro ofício. Tudo bem? Bom, gente, adorei, me estendi um pouquinho mais no nosso vídeo, mas é porque vale muito a pena, eu tô muito feliz de retornar. Então podem aguardar livros uma vez por semana, não só vídeos de livros, mas outros vídeos também que eu vou voltar a fazer. E é isso, gente. A Bíblia das Bruxas, Janet e Stuart Farrar, eu recomendo para todo mundo. Um beijo para vocês e até semana que vem.